Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto extremamente importante e que está muito linkado ao sucesso profissional. Porém, quando a gente ouve sobre esse assunto, parece que é um assunto meio filosófico, meio etéreo, uma conversa meio blá blá blá, e aí o que acaba acontecendo é que você acha isso, você pode achar que isso é uma grande baboseira, e por achar que é uma grande baboseira você está atrapalhando o seu sucesso profissional, justamente por achar que você não precisa pensar nele. Se você quer saber o que é esse assunto e da onde surgiu esse vídeo de hoje, esteja comigo até o final dele, porque eu vou te contar tudo e por que pensar sobre o que a gente vai falar hoje te leva a sucesso profissional. Meu nome é Lilian Cidreira, eu sou estrategista de carreira e ajudo profissionais a fazerem essa transição de carreira do mundo lá da CLT, onde você trabalha numa empresa, para o empreendedorismo, abrindo a sua própria consultoria, do 0 ao meio milhão. E para falar no vídeo de hoje, eu quero te contar da onde esse vídeo surgiu. Então eu quero te contar uma história rápida do que aconteceu. Recentemente eu estava conversando com um amigo meu. E nessa conversa a gente estava falando sobre voltar para o presencial e de coisas que ele estava chateado de ter que voltar, sim ou não, como é que estava sendo essa dinâmica. E ele me traz as seguintes aspas. Lilian, é por isso que hoje eu quero sair da empresa, porque eu quero conseguir ter mais dinheiro. E hoje eu não consigo me realizar trabalhando na empresa que eu tô. Palavras dele, hein, gente? Essas aspas. Eu não consigo me sentir realizada onde eu tô e, além disso, eu não consigo me conectar muito com esse papo de propósito. Então, para mim, hoje, trabalhar é pura e simplesmente receber um salário no final do mês para aproveitar o final de semana, as férias, enfim, né? Esses horários livres. E isso me chamou muita atenção, porque na hora que ele me fala uma frase dessa, o que me passa de informação? Que aqui a gente tem o clássico profissional que está trabalhando para ganhar um dinheiro no final do mês. Ou seja, eu vou trabalhar ali, a empresa que me pagar melhor é a empresa que eu vou seguir. E é isso para hoje, né? Eu ganho salário e aí no final do mês eu vou pegar esse dinheiro, nas minhas férias eu vou curtir, final de semana eu vou sair, vou comprar as coisas que eu quero e a vida é sobre isso. E o que mais me chamou a atenção nessa conversa, além desse ponto, é ele vir na sequência falando que ele não acredita nesse papo de propósito. E o mais interessante é que ele me fala, dentro dessas aspas, ele termina falando da seguinte forma: eu não sei se quando eu virar consultor / empreendedor, se eu vou mudar meu pensamento sobre isso. Mas nesse momento, eu só entendo que trabalho não tem sinônimo com felicidade, e sim com dinheiro. Gente, vamos lá. Talvez você esteja ouvindo e falando, é isso é mesmo, não tem como ser feliz não, Lilia, que palhaçada esse papo e tudo mais. E, gente, eu preciso falar para vocês que eu concordo com a opinião dele, mas com um aspecto específico. Quando a gente trabalha em empresa, realmente é muito difícil a gente entender esse tipo de conversa sobre propósito, sobre sonho. E eu posso falar isso para vocês porque hoje, no nosso portfólio, com mais de 40 empresas que a gente atende, em todas essas empresas, quando a gente chega e a gente quer falar sobre sonho, sobre propósito, sobre felicidade na carreira, eu vejo nos olhos das pessoas como que isso é difícil. Como que elas nunca pensaram sobre nada disso e como tudo isso parece uma grande bullshit, uma grande balela. E eu tendo a concordar. E por que eu tendo a concordar? Porque quando você trabalha numa empresa, existem uma série de coisas que você precisa fazer e que não necessariamente você concorda. Então vamos pensar o seguinte, hoje na empresa que você trabalha, você concorda com a estratégia da empresa? Vou te fazer uma pergunta ainda melhor. Por acaso você sabe qual é a estratégia da empresa? Quando você olha para essa estratégia da empresa, você concorda com a forma com a qual a sua área, o seu departamento lida com essas estratégias para gerar resultado? Quando você olha para o seu gestor, faz sentido a forma como ele lidera a equipe? Hoje, olhando as coisas que você faz, tudo que você faz sentido para você ou tem algumas coisas que você só faz porque te pediram para fazer e você está ali fazendo?
E dentro da sua jornada total de trabalho, você faz o trabalho que você faz porque você gosta, ou seja, quando você olha para o trabalho, aquele trabalho faz sentido para você, ou você só faz porque a vida foi te levando nessa carreira e você está aí hoje porque, enfim, o acaso te levou até aí. Você se formou, arrumou um emprego e foi crescendo dentro dessa área que você atua, logo você está trabalhando com ela até hoje. Pensando nessas perguntas, e quando eu olho para essa frase do meu amigo, quando ele fala que ele não consegue entender um papo de felicidade, trabalho e propósito, eu tendo a concordar com ele, porque quando você trabalha dentro de uma empresa, é muito difícil você conseguir se conectar com esse tipo de conversa. Porque vamos lá, gente, cá entre nós, muita gente, eu mesma fui um desses casos, de ter trabalhado numa empresa que eu não concordava com a estratégia, não concordava da forma como eles conduziam as coisas, não concordava como as coisas eram feitas, aprovadas e realizadas dentro da empresa. Aí vamos lá, cá entre nós, se eu não concordo com aquele jeito, se eu não acho que deveria ser feito daquele jeito, como que eu vou pensar em propósito? Em não, eu vou trabalhar aqui por um propósito. Eu ia falar um palavrão aqui, né? Mas não vou falar não. Nada disso. Você está ali no final das contas por conta de uma remuneração. E eu fiz uma reflexão baseada nessa conversa com ele. Eu fiz uma reflexão dos 8 anos que eu trabalhei dentro de empresa. 8, quase 9 anos que eu trabalhei dentro de empresa. E de fato, gente, isso é inquestionável. No momento que eu trabalho ali, várias coisas que eu faço eu não concordo. Muitas vezes eu saía exausta. Por vários momentos eu fui indicada a não sair no horário do expediente, né, no horário final do expediente, porque ficava chato. Então eu ficava fazendo hora extra aleatória. Eu nem tinha mais o que fazer, mas eu tinha que ficar ali, porque senão era feio. Eu não era comprometida se eu saísse no meu horário de trabalho. Por várias vezes eu tive que fazer projetos que eu sabia que não iam dar resultado, que não gerariam nenhum tipo de retorno para a empresa, mas porque um diretor cismou um dia que tinha que ter aquele projeto, logo eu tinha que desenvolver aquele projeto. Aí cá entre nós, se você trabalha nesse estilo, e gente, sinto dizer, na maioria das empresas que você trabalhar, vai ser assim. Você sempre vai discordar de alguma coisa, você sempre vai fazer uma coisa que não tem muita lógica. E dependendo da cultura que você vai trabalhar, a coisa piora. Porque se você for para uma cultura que seja ainda mais fechada, uma cultura mais hierarquizada e uma cultura onde as pessoas não têm muito essa abertura para questionar e fazer projetos que façam mais ou menos sentido, essas frases todas que eu falei anteriormente, elas pioram, elas sobem um degrau, porque na hora que elas sobem esse degrau é porque a cultura já não iria permitir. Então cá entre nós, vamos lá. Se você vai trabalhar numa empresa e grande parte do tempo você não vai concordar com grande parte das coisas que você está fazendo ali, é realmente muito complicado. Parece um papo filosófico, um papo mundo de Alice, um papo vamos abraçar a árvore, falar sobre propósito. Parece uma grande incoerência. E por isso que grande parte das pessoas, e se você hoje trabalha numa empresa, eu acredito que sim, porque se você está aqui no canal, você trabalha hoje numa empresa, você olha para essa história e tudo parece uma grande incoerência, parece um grande blá 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 do mundo aí empresarial falando sobre você ter um propósito. Mas aí eu vou te trazer o lado de cá. Quando eu olho para a minha história, de fato, eu trabalhava ali para montar os projetos da empresa, ponto final, e receber uma promoção no final do mês. E trabalhar para conseguir ganhar remunerações melhores, conseguir ser promovida, conseguir ganhar as PLRs, ganhar o meu salário, viver minha vida. E eu, de fato, entendia trabalho dessa forma. Trabalho não é sinônimo de felicidade. Trabalho é sinônimo de dinheiro. E o dinheiro vai me proporcionar fazer as coisas que eu quero fazer. Mas aí, gente, eu peguei em 2016 e abri a minha própria consultoria. E no momento que eu abri minha própria consultoria, num primeiro momento, talvez eu não tenha me dado conta desses lados, né, que a gente vai falar agora sobre propósito. A única coisa que eu pensei é, quero ganhar cliente. O negócio é fechar clientes aqui, conseguir ter clientes e tudo mais.
E a gente conseguiu isso relativamente rápido, né? Em 2 meses eu já estava dando aula em instituição de ensino, depois comecei a atender pessoas físicas e depois eu comecei a atender empresas, então rapidamente a gente conseguiu virar o jogo da empresa. E aqui está um ponto que ao longo desses anos eu comecei a refletir melhor e de fato existe um elemento que só quando você está na sua própria consultoria você consegue entender. Nenhum empreendedor hoje de sucesso é empreendedor pensando única e exclusivamente no dinheiro. A maioria deles trabalha com um ponto-chave e esse também é um ponto que a gente tem aqui, que é impactar pessoas. Qualquer empresa que você pensar na sua cabeça, se você olhar a história, você vai ver que o grande objetivo é gerar um impacto nas pessoas, um impacto maior. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Eu vejo, por exemplo, o Flávio Augusto. Eu quero trazer alguns exemplos diferentes para vocês conseguirem entender sobre cenários, sobre óticas diferentes do Brasil e fora. Quando a gente olha para o Flávio Augusto, né? O Flávio Augusto, que foi o criador da WhatsApp, depois criou Geração de Valor, hoje ele tem aí uma série, né, de negócios junto com ele. Quando a gente olha para o Flávio Augusto, ele de fato tem como propósito maior impactar pessoas, desde o início. Então, quando ele pensou lá na escola de inglês, como que ele ajudava adultos, e a história dele é fantástica nesse aspecto, porque o ponto principal dele era como que ele ajudava adultos a aprender inglês de forma acelerada, com inglês que fizesse sentido para adultos. E ele foi uma das primeiras educações para adulto. Na época que ele criou o WhatsApp, a gente não falava muito sobre inglês para adultos como a gente fala hoje. Então, talvez se você olha hoje o case, parece, ok, mas aí tem um monte fazendo sobre isso. Mas na época que ele construiu o WhatsApp, não. Impactar pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, para o Elon Musk, né, fundador da Tesla e da SpaceX, o grande objetivo do Elon Musk é conseguir colonizar Marte, ou seja, impactar pessoas. Aliás, vamos até fazer um parêntese sobre o Elon Musk, porque o Elon Musk já era bilionário quando criou a empresa dele. Então, se a gente parasse para pensar que pessoas abrem empresas única e exclusivamente para ganhar dinheiro, o Elon Musk estava totalmente fora desse quadro. Ele podia fazer outra coisa porque dinheiro realmente não falta no bolso dele. Mas existe algo muito maior na cabeça dele, que é essa possibilidade de colonizar Marte a partir do momento que a gente entende que, do ponto de vista climático, a gente tem um problema sério aqui no nosso planeta Terra e a gente precisa achar um plano B para essa história. E ele vai lá e cria a SpaceX com esse grande propósito. Então, segundo case que a gente está falando de propósito. Quando a gente olha para o Steve Jobs ele não criou a Apple para ganhar dinheiro. Ele criou a Apple para trazer para nós aparelhos eletrônicos, né, na época o iPod e depois o iPhone, antes o Macintosh, né, que hoje é o Mac, produtos que gerassem simplicidade. Por isso que eles falam muito de desafiar o status quo. O propósito da Apple é desafiar o status quo. Quando a gente olha na época para um iPod, né, antes da gente ter essa tecnologia no celular, o iPod tinha como grande propósito fazer com que você, ao andar pela rua ou fazer uma viagem, não precisasse carregar um monte de CD junto com o Discman para poder ouvir a sua música preferida. Você ter várias músicas em um aparelho pequeno. O iPhone foi construído justamente para você ter a facilidade, porque ele entendia que o sistema Android era um sistema mais complexo. E também junto com o iPhone veio toda a ideia do conceito de modelo plataforma, onde você tem dentro de um aparelho celular todos os aplicativos e você consegue resolver grande parte da sua vida com esses aplicativos. O propósito: desafiar o status quo e simplificar a vida das pessoas. Você consegue entender que em cenários completamente diferentes, então Flávio Augusto com o propósito de ensinar adultos a falar inglês, o propósito da SpaceX com o Elon Musk de colonizar Marte, porque estamos tendo um problema climático no país, né, no planeta, e olhando do ponto de vista do Steve Jobs como simplificar a vida e desafiar o status quo. Em todos eles, qual é a linha mestre?
ter um propósito. Quando eu olho para a minha história de vida pessoal, eu também posso me incluir nessa história, porque o meu grande propósito aqui é inspirar você que está aí do outro lado e mostrar para você que sim, é possível você largar um emprego de carteira assinada que te disseram que era altamente seguro e você conseguir fazer muito dinheiro e ser feliz e trabalhar com o que você acredita dentro da sua própria consultoria. Você não precisa estar fadado a seguir dentro de uma carreira que só cresce dentro do mundo corporativo, dentro do mundo empresarial. Que você não precisa seguir o que todo mundo disse para você que era mais seguro. Mas quando a gente fala aqui, o que é interessante nessa linha mestre? Então, o meu propósito é inspirar você e mostrar que é possível, que eu fiz essa transição e você também pode fazer essa transição. O Steve Jobs mostrar que é possível sim uma pessoa que nem tinha graduação conseguir montar um equipamento que hoje é um desejo de consumo, né? A Apple virou realmente essa grande potência. O Elon Musk, que conseguiu levar aí tripulação para fora de órbita, uma tripulação totalmente de não astronautas, né, pessoas comuns. Inclusive, recomendo você que assista o vídeo do Netflix, tem um documentário sobre as quatro pessoas que foram e ficaram aí 3 ou 5 dias fora do planeta Terra e que não são astronautas. E também quando a gente olha para o Flávio Augusto e o impacto que ele gerou, a disrupção que ele criou no mundo do curso de inglês, a partir do momento que o foco dele foi ajudar os adultos que realmente precisavam falar inglês, a falar inglês. Quando a gente olha para todos esses cases, o que mais me chama atenção é que, ao pensar num propósito, a consequência dessas marcas é que elas viram marcas emblemáticas e aqui, olhando até do ponto de vista do Flávio Augusto, como ele foi depois crescendo e adquirindo outras coisas e criando outros projetos, ele virou uma grande figura, né? Então até menos um pouco a marca, o WhatsApp, mas a figura dele. Assim como Elon Musk também, hoje ele tem uma marca em volta do nome dele muito grande, o Steve Jobs, que vai ter eternamente o nome dele aí sendo citado. Essas empresas que tiveram essas pessoas, elas têm em comum uma coisa. Todas essas pessoas se tornaram milionárias / bilionárias com B de bola. O que eu tô querendo dizer para você? Que diferente do mundo corporativo, diferente da vida que você vive hoje, que você trabalha numa empresa para ganhar um salário no final do mês, que você trabalha de segunda a sexta dentro de um horário que às vezes não faz sentido, trabalhando em coisas que talvez não tenham coerência, seguindo uma estratégia que você não concorda, fazendo coisas que seu gestor te pede que você não acredita. E aí você coloca na sua cabeça que esse papo de propósito, ou papinho esquisito, papinho de coach, motivacional, ficar falando de propósito, não existe isso de propósito. O negócio do propósito é ganhar dinheiro no final do mês e curtir a vida fora do trabalho. Eu posso te garantir que no mundo do empreendedorismo, no mundo de consultoria que a gente vive, que eu vivo, o papo é muito diferente. Hoje eu sou viciada nas minhas histórias de sucesso. Cada aluno que chega aqui, que chega no resultado, isso me gera muita adrenalina em querer fazer aquilo ali. Então os meus alunos entram aqui e o meu maior foco é fazer eles conseguirem fazer essa transformação. Eu ganho dinheiro com isso? Claro, estou falando para você que a gente consegue desenvolver pessoas para transformarem uma consultoria que nem existe totalmente do zero até um faturamento de R$500 mil, porque a gente já conseguiu fazer isso aqui. Mas o que eu estou querendo te mostrar para você é que a partir do momento que você monta o seu próprio negócio e no momento que você monta a sua própria consultoria, não é mais sobre o dinheiro. O dinheiro ele vira uma consequência, o dinheiro é sim importante. Vivemos no mundo capitalista e você não vai me ver falando em nenhum vídeo que não precisa se preocupar com o dinheiro. Não, eu estaria mentindo se eu falasse isso. Mas a grande diferença do mundo corporativo para um mundo onde você é consultor é que no mundo corporativo, a única moeda de troca que você tem ali é o dinheiro. É trabalhar dentro de um expediente para ganhar um salário no final do mês. E quando você tem o seu próprio negócio, especialmente a consultoria, o dinheiro é uma consequência importante. Mas, a partir do momento que a estrutura começa a acontecer, existe uma mudança na sua mente.
e você começa a virar uma pessoa que quer colecionar as histórias, que quer ter as histórias para contar. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre vários cases para mostrar para você que todo mundo que vira empreendedor consegue sim ter um propósito claro, consegue sim entender que o objetivo dele é impactar pessoas e ele começa a virar uma pessoa totalmente focada para gerar resultado e, consequentemente, impactar a vida de outras pessoas. Mas se a gente fosse falar sobre todo mundo, o vídeo vai ficar extremamente extenso. E eu acho que os cases que eu trouxe para você já conseguem ilustrar bem. O que eu quero que você reflita com esse vídeo é que se hoje você acha que qualquer papinho relacionado a propósito, a sonho de vida, parece algo muito mundo de Alice, muito abraça árvore, como eu comentei no início desse vídeo, eu posso te garantir que você só pensa isso porque hoje você trabalha numa empresa e a única moeda de troca que você tem nessa empresa é justamente fazer um trabalho que não necessariamente você concorda, mas que ao fazer te remunera no final do mês. E a minha proposta aqui é te mostrar que existe um mundo muito maior, com muito mais oportunidades, com muito mais propósito, que é impactar a vida de outras pessoas. E eu posso te garantir que no momento que você pensa nessa transição e, consequentemente, começa a olhar sob essa ótica de impactar pessoas, o resultado financeiro, ele vira uma consequência disso. E aí, como resposta a toda essa consequência, é você simplesmente alcançar resultados financeiros muito superiores ao de qualquer empresa. Nenhuma empresa provavelmente vai conseguir te pagar o que você é capaz de gerar por sua conta dentro da sua consultoria. Então, o objetivo aqui é que você reflita sobre isso. Propósito é algo que é extremamente importante, relevante, impacta a sua vida e faz o trabalho ter um significado muito diferente do que talvez ele tenha hoje para você. Basta você se abrir e começar a pensar nessa transição. Para fechar esse vídeo, então, eu quero te pedir para deixar o like aqui, se você ainda não deixou o like, e também se inscrever no canal. Mais uma vez, se inscreve no canal e ativa a notificação, para que você seja notificado toda quinta-feira às 18h18, quando a gente entra ao vivo, para você ser notificado de todos os vídeos que sobem aqui no canal e que você possa cada vez se capacitar mais para conseguir fazer a sua transição de carreira, encontrar um propósito de vida e, consequentemente, ser muito bem remunerado por isso. Eu te espero no próximo vídeo.